Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna de Censo, um espaço de discussão da conjuntura dentro do canal da CEPUSP. O vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às abordagens que temos feito a respeito da situação do caos que o Brasil vive, com o governo Jair Bolsonaro, e tudo que nos cerca, tem nos cercado aqui nesse 2021. Nos vídeos anteriores nós fizemos algumas abordagens, algumas explicações de alguns dos fatores e vamos continuar fazendo nos nossos vídeos, nesse vídeo de hoje e nos próximos, para tentarmos dar conta de uma aproximação da totalidade das causas que nos levou a essa situação bastante trágica. Muito bem, a abordagem que eu farei hoje diz respeito ao campo da economia. Nós vamos mostrar a vocês, certo, a associação que existe entre o momento trágico que nós vivenciamos e o neoliberalismo, tá? Essa ideologia que se impôs ao mundo a partir da década de 1980. Para chegarmos a isso, e para entendermos principalmente como esse neoliberalismo gerou um momento chave do século XXI, que foi a crise de 2008. Tá? Crise essa de 2008 que nos deu alimento, combustível para todo esse processo caótico que nós temos vivenciado não só no Brasil, mas em boa parcela do mundo. Para a gente entender isso, é fundamental que a gente faça uma pequena análise, uma análise rápida aqui, para que vocês entendam o seguinte. O modelo capitalista, ele é um modelo socioeconômico que traz no seu DNA, que traz engendrado na sua constituição as crises. Isso é muito importante ser destacado. As crises econômicas do capitalismo, que são frequentes, que são rotineiras, que acontecem em ciclos, tá? Fechando ciclos e dando início a outros ciclos, elas não são frutos de alguma situação momentânea, que tenha tirado do rumo a lógica do sistema. É importante que vocês entendam que elas estão o tempo todo acontecendo porque elas fazem parte da constituição do capitalismo. Não há período no capitalismo sem crise, tá? Certo? Elas vão se avolumar, e elas se avolumam por vários fatores, e aí você vai ver qual é o tamanho da crise, qual é a situação. Mas fundamentalmente a gente pode aqui pegar dois grandes troncos, certo? Aí, dois grandes pilares para poder especificar essa questão das crises. O primeiro deles é a crise inerente constante que o capitalismo traz, que é a questão da desigualdade, certo? Já abordada inúmeras vezes por inúmeros pensadores de forma bastante detalhada. A desigualdade que não se dissipa em hipótese alguma dentro do modelo capitalista. Pode até ser diminuída, pode até ser mitigada, minimizada, mas não se dissipa. Esse é um tronco importante. O outro que eu quero destacar aqui, e que muitas vezes acaba ficando fora do espectro de análise da maior parte das pessoas, é a crise do choque, gerada a partir do choque entre o chamado capitalismo produtivo e o capitalismo especulativo. Capitalismo produtivo, estamos falando aqui de maneira simplificada, nós vamos chamar de capitalismo produtivo toda aquela ação econômica no capitalismo que visa produzir algo de concreto, que vai gerar riqueza diretamente a partir da ação de transformação, ou seja, provando que a riqueza se gera, que o valor se gera a partir do trabalho. Um exemplo, uma indústria. Uma indústria gera valor a partir do trabalho que se faz no processo de transformação.
Por exemplo, uma mina de exploração mineral. Uma mina de exploração mineral gera valor a partir do trabalho de exploração mineral. Por exemplo, uma fazenda, ela gera valor a partir do processo do trabalho de plantação, de plantio ou de criação de gado, por exemplo. Estamos falando de uma relação direta, concreta. Trabalha-se, produz. Esse é o capitalismo produtivo. Por outro lado, há um setor, um segmento que se amplificou muito nas últimas décadas do capitalismo, que é o chamado capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ou capitalismo especulativo, é um capitalismo, uma forma de se atuar dentro do capitalismo em que se produz valor dissociado do trabalho. Um banco não produz valor a partir de trabalho, né? A Bolsa de Valores não produz valor a partir de trabalho. Nós estamos falando de agentes econômicos que vão conseguir obter lucro a partir de ações que estão dissociadas do trabalho, que estão associadas a outras situações, a expectativas econômicas, a apostas, né, a alterações em políticas de juros, mas não diretamente ao trabalho. Essa convivência, historicamente, dentro do capitalismo, é uma convivência complicada, ela é uma convivência tensionada e é uma convivência que inúmeras vezes traz crises e crises de grande monta. Estou contando essa historinha como introdução aqui para a nossa conversa, para retomar o seguinte: eu falei, né, que iríamos abordar fundamentalmente a crise de 2008. Porque a crise de 2008, que é a maior crise que o capitalismo vivenciou desde a crise de 1929, que todo mundo conhece, né, das aulas de história, né, a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 2008, ela é um caso típico e clássico de uma crise de confronto entre o capitalismo especulativo e o capitalismo produtivo, onde o seu fator gerador foram exatamente as políticas neoliberais adotadas pelo mundo afora a partir da década de 1980. Então, para a gente entender a crise de 2008, para a gente entender como ela vai refletir na situação caótica que nós vivemos no Brasil e em parte do mundo hoje, em 2021, nós precisamos entender que esta crise ela foi gestada a partir da imposição da chamada ideologia neoliberal. Então, para isso, nós vamos fazer vamos retroagir alguns anos aí, vamos entender o seguinte: o neoliberalismo ele passa a ser aplicado no mundo a partir do finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. Finalzinho da década de 1970 e início da década de 1980. Ele passa a ser aplicado a partir de duas lideranças políticas importantíssimas da época. A chegada ao poder no Reino Unido da primeira-ministra Margaret Thatcher, do Partido Conservador, no ano de 1979, e a chegada ao poder nos Estados Unidos da América, a maior potência econômica mundial, em 1980, do presidente Ronald Reagan, do Partido Republicano. Essas duas figuras serão os expoentes maiores das políticas, da aplicação das políticas neoliberais mundo afora. Essas políticas neoliberais, vocês que estão aí assistindo o vídeo e talvez não tenham familiaridade com isso, né, devem entender de uma maneira básica que elas estão alicerçadas na recuperação do discurso extremamente radical e sectário do liberalismo extremado, que foi o causador direto da crise da quebra da Bolsa de Nova York de 29, que eu citei agora há pouco. O liberalismo extremado, extremista, o liberalismo radical, foi quem criou a crise de 29. Da mesmíssima maneira, vai ser o neoliberalismo, mais uma vez, certo, a reedição de um pensamento liberal, radical, de hipervalorização do mercado em detrimento da sociedade, que vai criar a crise agora, no caso, que foi a crise de 2008. Para começo de conversa, para você entender isso, não ficar completamente perdido, o que nós precisamos ressaltar? Ressaltar que o pós-29,
depois que o capitalismo mundial chegou ao fundo do poço, levando as economias planetárias a uma crise sem precedentes, o que nós vamos ter é uma forma de recuperação do capitalismo no pós-29, comandada pelo novo presidente dos Estados Unidos da América na época, né, o Franklin Delano Roosevelt, que vai ter muita coragem de fazer um enfrentamento do liberalismo, tá, e procurar no pensamento econômico de um economista importante britânico, o John Maynard Keynes, tá, ele vai pegar, o Roosevelt vai pegar essas ideias do Keynes e vai procurar fazer o quê? Muito investimento do Estado na tentativa de resgatar o emprego, tendo muito claro a ciência de que o emprego é a única condição, certo? O emprego garantido, o amplo emprego garantido às pessoas é a única condição para que se produza e, consequentemente, para que haja uma retomada do crescimento econômico. Esse fenômeno vai ser muito importante para, de certa maneira, acorrentar o radicalismo liberal, causador da crise de 29. Os Estados Unidos da América vão retomar o seu crescimento depois de uma década, mais ou menos, depois da década de 1930. Outros países, né, países europeus, vão seguir o mesmo exemplo na reconstrução do pós-guerra. E vai se vivenciar um período que os historiadores econômicos costumam chamar de Era de Ouro do capitalismo mundial, que serão aproximadamente 4 décadas em que o crescimento da economia vai ser exponencial, até a década de 1970. Tá? É importante a gente situar aqui, para que vocês compreendam, que esse processo desse crescimento ele está atrelado diretamente a 2 fatores. Né? O primeiro eu já estou dizendo aqui, o Estado teve coragem de enfrentar os agentes causadores da crise e impor uma série de limitações ao mercado para garantir que houvesse crescimento econômico e distribuição de renda, mantendo a possibilidade de um crescimento da qualidade de vida da maior parte da sua população. Esse foi um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Europa, principalmente na Europa Ocidental, tá? E em alguns outros países ditos desenvolvidos do chamado capitalismo central. Tá? Esse tipo de política é um dos pilares desse crescimento que vai gerar essa tal era de ouro do capitalismo. Paralelo a isso, você tem um outro fenômeno, né? Um fenômeno geopolítico importante, que é o fenômeno de uma ação de exploração forte desses países centrais em relação às riquezas naturais dos países periféricos. O caso mais exemplar é o caso da exploração do recurso energético petróleo. Né? Esses países centrais, esses países industrializados, eles vão comprar um petróleo a preço baixíssimo durante essas décadas. Tá? O petróleo aí que vai variar o preço do barril do petróleo entre 1 a 2 dólares, certo? Executando um processo de exploração exacerbada dos povos desses lugares, né? Que vão ser obrigados a abrir mão das suas riquezas, e parte substancial dessas riquezas é que vai garantir a qualidade de vida que eu citei agora há pouco, extremada nesses países ditos países centrais do capitalismo mundial. Esse processo ele vai ter um esgotamento. Ele vai sofrer um esgotamento na medida em que haverá movimentações que vão se fazer nos países periféricos, fundamentalmente nos países produtores de petróleo, que vão exigir preços mais elevados para o seu petróleo. E a década de 70 vai ser uma década de choques de petróleo. Com o preço do barril do petróleo mais alto, vai se inviabilizar esse processo de crescimento tão fácil que os países centrais, fundamentalmente os Estados Unidos da América, vivenciavam. Paralelo a esse processo, os Estados Unidos da América vão perceber, porque a nova crise que está se construindo, vão perceber que eles precisariam alterar as regras do jogo, e que aquele modelo que havia se construído no pós-crise de 29 e no pós-Segunda Guerra Mundial, ele se mostrava esgotado, para poder garantir o nível de riqueza, o nível de domínio dos Estados Unidos da América sobre os demais países.
É aí que começa a formulação da tal política neoliberal. Um giro de 180 graus dentro da ideia de que o Estado seria o agente fomentador de desenvolvimento. E vem à tona a tese que vai cercar essas figuras que eu citei aqui, né, Reagan e Thatcher, por exemplo, né, vai centrar a mente dessas figuras, dessas lideranças políticas, que vão passar a direcionar a ideia de resgatar, de fazer um resgate daquele liberalismo radical, daquele liberalismo sectário, né, que foi o fomentador da crise de 29. O neoliberalismo basicamente é isso, né? A ideia de que o mercado precisa ser livre e sozinho, sem nenhuma amarra, sem nenhum controle público, sem nenhum controle da sociedade, permitir que os agentes econômicos do mercado tenham níveis de lucratividade os mais elevados possíveis, porque assim, de alguma maneira, na concepção messiânica dos adoradores do mercado, que ele de alguma maneira iria reverter para o restante da sociedade. Esse discurso vai se impor a partir dos anos 80 e vai vigorar até a crise de 2008. Ele vai ter nos primeiros anos um razoável sucesso econômico para esses países centrais, embora gere um aumento substancial na desigualdade entre esses países e os países periféricos. Esse sucesso momentâneo ele vai gerar então certas expectativas vão se tecer loas, vão se fazer elogios tremendos nas mídias mundiais, né? Dessa ideia de que um dia com o neoliberalismo o mundo todo vai ter um sucesso inimaginável, só que ele se esgota muito rapidamente. E ele vai gerar a crise de 2008, que vai nos levar para um buraco gravíssimo, assim como o liberalismo já havia levado o mundo para um buraco gravíssimo em 29. Com essa hipervalorização do mercado, com essa liberdade de atuação do mercado que os governos, em princípio dos Estados Unidos e do Reino Unido, e posteriormente diversos governos mundo afora, passaram a adotar, o que aconteceu, né, o que passou a ocorrer aí, é que o sistema financeiro ele passou a ter uma liberdade de atuação e um crescimento volumoso e passou a engolir outras áreas do capitalismo mundial. Gradativamente, a ideia de se investir em recursos na produção passou a ser vista como uma ideia de níveis de lucratividade baixos, comparativamente a você pegar esses recursos, né, o investidor, aquele que teria dinheiro dentro do capitalismo, pegar esses recursos e investir no mercado financeiro. O mercado financeiro passou a ser mais rentável. O Estado permitiu, né, dentro dos Estados Unidos, foi gradativamente se quebrando todos os mecanismos de controle que vieram desde o Roosevelt. A partir do Reagan começou a se quebrar gradativamente todos os mecanismos de controle, todos aqueles mecanismos que foram criados exatamente para evitar que uma nova crise violenta viesse a acontecer. Permitiu-se assim então que os bancos passassem a criar expectativas e fazer remunerações que estivessem totalmente dissociadas da capacidade da produção da sociedade. E o mundo todo foi seguindo essa história, o mundo todo foi seguindo esse canto da sereia. Sabia-se que uma hora, mais cedo ou mais tarde, iria-se chegar a um abismo. Né? É por isso que se chama de bolha especulativa. Né? É um crescimento que ele está desassociado da produção, portanto é como uma bolha de ar, é como uma bexiga que você enche. Né? Ela está cheia, ela está crescendo, ela está ficando grande, ela está ficando bonita, exuberante, porém dentro dela não há nada. Absolutamente nada. Nada que possa sustentá-la. Então, quanto mais ela cresce, vai chegar uma hora que ela vai estourar. E foi exatamente isso que aconteceu em 2008. A crise imobiliária dos Estados Unidos levou o mundo todo a um buraco terrível. A falta de perspectiva do Estado em fiscalizar, em cumprir o seu papel de fiscalizar as ações do sistema financeiro, de cumprir o seu papel como agente indutor do desenvolvimento, acabou gerando uma crise violentíssima. Para agravar esse problema,
o que nós vamos ter no pós-crise de 2008 são dois fatores aí também, de novo, certo a serem destacados. Mais uma vez, dois fatores. O primeiro deles, importantíssimo a se destacar, é a ausência de lideranças mundiais capazes de fazer esse enfrentamento, de repetir, de alguma maneira, aquilo que foi feito pelo Roosevelt e pelos líderes europeus no pós-guerra, que era fazer o enfrentamento com o mercado, dominar esse mercado, colocá-lo no seu devido lugar, né? O sistema financeiro no seu devido lugar. No pós-29 houve o quê? Houve um socorro ao sistema financeiro que estava quebrado, mas houve uma regulação do Estado. Olha, vocês vão ser vigiados para não fazerem isso de novo. No pós-2008 houve o socorro, só que não houve a regulação. Aqueles mesmos agentes financeiros que criaram a crise de 2008 foram alimentados economicamente pelos governos do mundo capitalista e foi permitido que eles continuassem executando as suas políticas privatistas, onde na famosa lógica de que pegaram e que se capitalizou o lucro, né, e socializou-se o prejuízo, ou seja, se pegou o dinheiro público, certo, e investiu nesse sistema financeiro e deixou o controle com os mesmos agentes privados. Essa ação foi obviamente extremamente danosa. Por quê? Porque ela premiou quem fez a crise, que continuou podendo atuar da mesma maneira, sempre na certeza de que haveria um prêmio posterior, mesmo que voltasse a gerar uma crise. Tem um segundo fator que também diferencia a lógica do enfrentamento do pós-2008 à lógica do enfrentamento do pós-29. Diferente do que aconteceu no pós-29, em que havia no mundo afora, fundamentalmente nos países periféricos, um grande contingente de recursos naturais a serem explorados, a realidade do século XXI é bem distinta. Nós temos um esgotamento eminente dos recursos naturais. Nós temos uma clareza cada vez maior de conhecimento em relação a isso. Então, nós entramos no pós-2008 com um problema gravíssimo para os defensores da manutenção da lógica capitalista. Como garantir níveis de crescimento da economia no pós-crise se você não tem mais a mesma quantidade de recursos naturais mundo afora a explorar? A partir dessa dificuldade, foi necessário se construir uma nova visão, dominante, hegemônica nesses países e repetida pelos demais países do mundo, que foi o quê? As lideranças políticas atreladas ao poder econômico, elas vão avançar sobre os direitos dos trabalhadores. Elas vão avançar sobre a condição de sobrevivência dos trabalhadores, quebrando as legislações de proteção trabalhistas, aumentando o nível de exploração e tornando o trabalho cada vez mais uma ação desprotegida e precarizada, gerando este avanço monumental da precarização do trabalho mundo afora. E para tentar evitar rebeliões, construindo um discurso completamente descabido, um discurso de rainha de copas, da ficção infantil, de que esse trabalhador precarizado, na realidade, seria um empreendedor. Esse choque gravíssimo, violentíssimo, ele vai repercutir na população mundial. Não automaticamente, não imediatamente, mas vai acabar repercutindo de alguma maneira, obviamente. Fundamentalmente por quê? Porque esta nova realidade da crise pós-2008, ela traz no bojo uma difícil constatação para as classes trabalhadoras mundo afora. A difícil constatação de que o canto da sereia do capitalismo do século XX, ele mostrou o seu teto, ele mostrou o seu nível de esgotamento.
A ideia que veio no pós 29 de que os trabalhadores, né, as trabalhadoras e trabalhadores da década de 30 estavam sofrendo terrivelmente, porém a vida para os seus filhos seria melhor, que as trabalhadoras e trabalhadores da década de 40 estavam sofrendo no seu trabalho, mas que a vida das suas filhas e filhos nas décadas seguintes seria melhor. Essa ideia de uma possibilidade de melhoria, de ascensão social, com a crise de 2008, ela é estancada. Quebra-se esse processo. O que vai acontecer? Nós vamos passar a vivenciar uma realidade assustadora em que os trabalhadores de hoje não conseguem mais ter a segurança de que o futuro dos seus filhos poderá ser melhor do que o deles. E isso, obviamente, gerará uma sensação de pavor. E é a partir dessa sensação de pavor, atrelada à incapacidade de entender toda a dinâmica do processo, de entender a relação causa e efeito, de entender exatamente onde é que nasceu, quais foram as etapas desse processo que geraram essa condição de crise que nós estamos vivenciando, que vai trazer para o cidadão comum uma palavrinha grave e que é uma dos sustentáculos do caos que a gente vive. Ressentimento. Nós passaremos a ter, né, milhões de seres humanos no Brasil e mundo afora ressentidos. Ressentidos porque foram enganados pelo discurso da possibilidade da ascensão social dentro do sistema capitalista mundial. Ressentidos porque, como é normal do ponto de vista psicológico, né, é difícil as pessoas assumirem que foram enganadas. Principalmente porque os meios de divulgação, né, midiáticos não deixam claro a essas pessoas que elas foram enganadas. Né? Na tentativa que esses meios que o certo do grande capital tem de tentar manter ainda esse modelo neoliberal vigorando. Então esse ressentimento vai se construindo e vai gerando uma lógica de ódio interno nessas pessoas. Então são hordas de cidadãos com ódio, sem saber claramente como organizar isso, sem saber a quem enfrentar. E vão passar a despejar esse ódio, como aliás também é bastante humano, lamentavelmente é bastante humano, vão despejar esse ódio aos mais fracos, aos de baixo. Um ódio voltado para os mais pobres. Como se a culpa do processo de uma crise econômica gerada pelo sistema financeiro capitalista mundial fosse dos pobres. Fosse daqueles que não têm saída e que passam a ser taxados de vagabundos, né, de dependentes, certo? Vão passar a direcionar, né, esse sentimento, esse ressentimento, essa lógica de ódio a todos aqueles, né, que foi vendido a eles a ideia de que não são merecedores da meritocracia, né, desse canto da sereia do modelo capitalista contemporâneo. Aos pobres, às mulheres, aos negros, aos índios, aos imigrantes. Então todo esse discurso de ódio, lamentavelmente, ele vai sendo cooptado por uma extrema-direita que vai instrumentalizar esse discurso de ódio. Que vai tentar abandonar a lógica do discurso da esperança. Né? Vai tentar evitar, né, falar de esperança. Vai falar ao ressentimento, aos ressentidos. Então você começa a ter um crescimento na sociedade mundial de cidadãos ressentidos. E que vão passar a vão ouvir esses discursos extremamente sectários e não vão pensar mais com o cérebro ou com o coração, vão pensar com o fígado, vão pensar com a raiva. Né? Vão pensar com essa raiva que vai ser instrumentalizada em relação aos mais pobres exatamente para beneficiar esses segmentos extremistas da direita. E é aí que vão nascer figuras como Trump. É aí que vão nascer figuras como Bolsonaro. É daí que eles vão certo, captar essa sensação de uma parcela substancial da população que não consegue
discernir claramente e entender claramente, porque não lhes é explicado claramente os porquês da crise econômica ter gerado esse tipo de situação. Então esta camuflagem será fundamental para poder se aplicar esse tipo de situação trágica. No nosso papel nós vamos deixar aqui, certo, na descrição, 2 dicas, né, de livros que vão ajudar dentro desse processo de compreensão, né? Um deles importantíssimo, de um economista que é greco-australiano, tá? O Yanis Varoufakis, certo? Que é um dos vários, você tem inúmeros livros que poderiam ajudar nessa explicação, mas eu vou citar aqui o Minotauro Global, tá? Que é um livro muito interessante que vai mostrar esse processo, certo, de crise. E um outro que também vale muito a pena, certo, ver, certo, aí, do Mark Blight, certo, que é o Austeridade, o título do livro é Austeridade, a história de uma ideia perigosa, tá? Que mostra, certo, como esse discurso, como essa ação do neoliberalismo, tá? Ela acaba atuando, certo, e para gerar esse processo de crise e para manter essa crise, né? E para manter esta sensação de perda, que vai ser combustível fundamental para poder alimentar, para gerar esse ressentimento, que vai alimentar essa situação de ódio em relação aos mais fracos, como a que a gente está vivendo hoje, né? E isso tudo, quando é instrumentalizado por uma figura trágica como o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele leva as pessoas, certo, dentro dessa ótica que nasceu nasce no neoliberalismo, essa ótica de uma espécie de darwinismo social, né? Essa ótica da espécie da ideia de que o ser humano só vale alguma coisa se ele for produtivo. Essa ideia, né, imbuída, né, desse verniz meritocrático de que ele conseguiu uma ascensão social porque ele mereceu e quem não conseguiu é porque não merece. Pense um pouco e traga isso para a realidade que a gente está inserido e você vai ver o quê? Você vai ver isso sendo aplicado, por exemplo, na política da política genocida que está sendo conduzida na sociedade brasileira e em várias partes dos movimentos negacionistas. Né? Uma parcela da população que simplesmente naturalizou as mortes. E aí nós temos os mais fracos morrendo, né? E aí nós temos, num primeiro momento, os idosos, aqueles que já são vistos pela ótica do pensamento darwinismo social como idoso, improdutivo, aposentado, gente que já não produz mais para o capitalismo, portanto que já não tem tanta importância. Né? Enquanto não, a gente tem que pegar e tentar salvar os jovens, porque eles que vão gerar a economia, porque aí vai gerar dinheiro, vai gerar lucratividade, eles têm que trabalhar para poder conseguir garantir com que o empresariado consiga seus recursos. E assim, né, construindo uma dicotomia falsa entre saúde e economia, deixando de lado um fator crucial, que é entender o seguinte: para se salvar a economia, você precisa salvar a saúde, porque você precisa salvar a vida. E que todos aqueles que compram essa tese, que acreditam nessa tese de que existe essa luta, estão sendo induzidos ao erro. E por que estão sendo induzidos ao erro? Porque, na realidade, quem deveria estar garantindo os recursos para que as pessoas pudessem ficar em casa é exatamente o Estado. Garantindo, certo, recursos para que os empresários não quebrem. Garantindo financiamento para que os pequenos negócios, os pequenos produtores não quebrem. E aí, de novo, se joga um contra o outro 2 segmentos, 2, 3, 10, sei lá quantos segmentos que estão sofrendo todos eles. Como se fosse essa a luta. Da mesma maneira como incutiram a ideia de que a luta é assim, ao não explicar quem foi o gerador da crise, que foi o pensamento neoliberal o gerador da crise, e as ações do sistema financeiro o gerador da crise, aí, aqui a crise foi culpa do mais fraco, de novo o que a gente vê hoje é isso. São pessoas na sociedade brigando, certo, em defesa. Não, eu tenho que defender o emprego, então para poder defender o emprego, as pessoas têm que sair na rua e morrer, e o do outro lado, não, que se dane, que quebre o seu emprego, mas eu tenho que garantir a vida. Não é isso. As pessoas têm que ficar em casa. As pessoas têm que salvar a sua vida e alguém tem que pagar por isso. Pagar, nesse caso que eu quero dizer, é pagar mesmo financeiramente, né? Ou seja, a sociedade tem que ser repensada. E é possível ser repensada.
Porque pelo mundo afora, em diversos lugares, houve investimentos para poder fazer essa garantia desse processo. Muito bem, pessoal. Eu agradeço, né, aí a atenção de todo mundo. Vou encerrando por aqui e a gente volta a se encontrar com outro vídeo, ainda nesse processo de explicação. Tchau, tchau. Abraço a todos e todas.